Boa noite, pessoal. 19 horas em ponto. Nós vamos começar hoje nossa live. Sejam todos bem-vindos. Professor Herbert, nosso convidado, já chegou. Professor Herbert, já pode a gente já ir dar... Aguardando ele entrar. Boa noite, meu querido. E aí, tranquilo? Beleza? Beleza. Me ouvindo bem? Tá, deu uma melhorada. Beleza. Vamos esperar o pessoal entrar, né? E aí, daqui a uns 3 minutinhos a gente começa, certo? Já começaram já, chegaram. Não estão começando. Beleza. MH Oliveira, Aqui tá tá bem chegando. claro aqui, tô meio divino hoje aí. Isso, concordo. Cara, que tá iluminando aqui, ó. É, é a iluminação divina. Aqui também, ó. É, e aí, Tanto, tranquilo contigo? tudo tranquilo, meu querido, graças a Deus. As pessoas chegando. A dinâmica vai ser assim, professor. Você se apresenta e aí você desenvolve o seu tema em 30 minutos e aí a gente abre a discussão para as perguntas que já estão chegando aqui para mim, aqui pelo Zap. Deve estar chegando para você também. Leandro, seja bem-vindo. E a gente fica nesse bate-bola os outros 30 minutos, ok? Beleza. Vamos lá. Falta só mais 2 minutos para a gente começar. Sete horas. 1 minuto apenas agora, tá? O pessoal está chegando. Nossa, Mas como dá pra me você já ouvir sabe... direitinho aí? Sim, tranquilo. Agora, como você sabe sempre, né? Quando a live completa 15 minutos para acabar, o pessoal... É sempre assim, né? No Instagram. É. Sempre assim. Vamos lá, oficialmente, olha aí o pessoal chegando. Sandra, boa noite. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos todos vocês aqui, mais uma vez aqui, no nosso ciclo de lives, né? Nesse mês de julho, hoje, com ele, professor Herbert, historiador. Esse é o nome do seu canal também no YouTube, não é isso? O canal é Historializando com John. Historializando com John, isso. É uma coisa que me orgulha muito, professor John Herbert, ele foi meu aluno, tá? E hoje, seguindo os passos da profissão, eu fico muito feliz em reencontrá-lo. Na verdade, eu reencontrei no final do ano passado, não é isso? Para ser mais exato. Não é isso? Isso. Aqui nas redes sociais, a gente não chegou a se encontrar pessoalmente ainda, porque veio a pandemia, a gente não chegou a se encontrar. Mas aqui estamos. Eu sempre começo com uma pergunta básica. Você vem me acompanhando, você sabe, né? Quem é professor Herbert, historiador? Quem é? Vamos lá. Pessoal, boa noite a vocês aí. Professor John Herbert da Silva. Sou professor de História, trabalho em algumas escolas privadas aqui em João Pessoa e em Mamanguape, tá? Trabalho nessas duas cidades. Então, a vida é aquela correria de sempre. Um dia está aqui, outro dia está em outro bairro, no mesmo dia está em 2 lugares diferentes. E a gente pensou em trazer esse tema, eu e Kleber, porque é um tema extremamente importante. Sempre foi. E basicamente no momento que o Brasil está vivendo, né? Que o Brasil está passando de negacionismo, de tanta coisa importante, de flerte com... Terraplanismo, Oi? terraplanismo, cloroquina, hidroxicloroquina, gripezinha, histórico de atleta, tudo isso. Tudo isso, tá? Aliado a negar coisas absurdas, como que ditadura nunca existiu, que escravidão foi benéfica para a sociedade negra, enfim, esses absurdos que vêm sendo
falado e que ganhou muita mídia, né? Inclusive nesses últimos tempos. Então a gente pensou em trazer esse tema sobre as teorias raciais do século XIX. Por quê, basicamente? A minha ideia é o seguinte: a gente tende a tratar o racismo no Brasil e no mundo, no geral, pegando no nosso caso no Brasil, como se fosse um resultado apenas direto da escravidão. Só Sim. que a gente esquece que muitos intelectuais, muitos cientistas, muitos antropólogos, filósofos, começaram a pensar ali no final do século XIX essa diferença de raças, né? Que ainda se tinha esse conceito de raça. Então, começa-se a ver como uma justificativa, inclusive, para a dominação do homem branco europeu, industrializado, cristão, que se achava a topzera, vamos dizer assim, da sociedade mundial. O suprassumo, né? Suprassumo do saber europeu, né? É bom se frisar isso. E é basicamente o seguinte: era um pensamento científico altamente eurocêntrico, racista. A gente pode amenizar, mas era um pensamento da época, eles eram homens de sua época, não era racista. É um pensamento racista, preconceituoso, deplorável em qualquer época. Em qualquer época. Abraço, Fernando Júnior. Seja bem-vindo. Bora, Fernando, abração. Então, basicamente, isso é importante demais a gente entender, por exemplo, no Brasil, como é que no Brasil, um país onde a maioria é negra ou parda, tá? Existe tanto racismo. Isso é um questionamento de amigos meus, até da universidade, africanos, que se perguntavam, que não entendia como no Brasil, se ele olhou assim na sala, a maioria absurda do curso de História era pardos ou negros da minha turma. Mas como essa sociedade, que tem heróis negros, vamos dizer assim, no que mais, vamos dizer, ele se orgulha, o Brasil, por exemplo, o futebol, o principal jogador do mundo é negro, tá? O rei do futebol, e o Brasil se orgulha do seu país do futebol. Outra coisa, como um país extremamente pobre, vamos dizer assim, no geral, né? Sim. Tem esse pensamento tão europeizante, tão eurocêntrico, tão uma visão europeia de mundo. É algo que não se entende. Europeia e aristocrática, né? Ainda tem mais essa, né? Aristocrática, exatamente. Então é algo que a gente vem tentar entender agora nessas questões. Por exemplo, ali no século XIX, já iniciando o que a gente tem para falar, surgem algumas teorias pseudocientíficas, hoje nós chamamos de pseudocientíficas, mas na época eram teorias de fato consideradas científicas, né? Em que definia a diferença clara entre ser branco e ser negro, ser índio, ser mestiço, ser mulato. Havia uma diferença clara. E sempre abração, Tiago, aí, Tiago Dantas, obrigado, meu querido. Heloísa, aí, o pessoal está chegando. Está chegando. E sempre essa visão colocava tudo que não era branco como se fosse um ser humano de segunda classe. Mas não podemos esquecer, na verdade, também, que a sociedade, além do século XIX, é uma sociedade que é fruto de uma revolução industrial. E o que é que isso tem a ver? A sociedade europeia. Tem a ver que é o período daquele neocolonialismo, onde os países europeus, as grandes potências europeias, vão deixar suas terras, vamos dizer assim, e vão se expandir, buscar metais preciosos, buscar matéria-prima, buscar mão de obra barata em países periféricos, principalmente Ásia e África. Mas como chegar lá, tomar o país de alguém, vamos dizer assim, em resumo, chega lá, tomar o país de alguém e isso não ser visto como uma coisa má, que é impossível. Vamos utilizar uma justificativa pseudocientífica.
Tá? Nós, homens brancos, europeus, cristãos, pais de família, industriais, como você falou, o suprassumo da inteligência e do avanço, do desenvolvimento, da evolução mundial, estamos aqui para levar para esses povos, que são inferiores a nós, o desenvolvimento, a civilização. Então, só isso deixa muito claro Professor Tiago Lima. O preconceito da época, tá? Abração, Tiago. Tipo de preconceito que existia na época, porque para eles, ser civilizado era ter aquele padrão de vida deles. Tudo que não é nem civilizado. Tá? Então, existe o que nós chamamos de ideologia, vamos dizer assim, criado, conceituado por um cara chamado Herbert Spencer. Olha os Herbert fazendo besteira na história. Herbert é peso. E esse cara, ele define, cria a questão do fardo do homem branco. O que é isso? Olha, nós que somos tudo isso, já foi falado aqui, nós temos o dever de levar a nossa cultura para esses povos. Nós temos o dever. Mas nós temos também, por isso, o direito de explorar, fazer tudo que o neocolonialismo fez, tá? Que foi uma das piores coisas que aconteceram na África e na Ásia nesse período. Uma das coisas mais escrotas que o ser humano já fez. E olha que o ser humano já fez muita coisa escrota na vida. Mas vive, como disse o professor Tiago e o professor Hugo ontem, tanto na segunda como na terça-feira, demasiadamente humano, né? Como dizem os filósofos, né? Exatamente. Demasiadamente humanos. Os caras fizeram, que nós chamamos hoje de Conferência de Berlim. Os caras fizeram uma reunião, tá? Para dividir o mapa de um continente, o mapa da África. Ou seja, os caras sentaram em Berlim, os países europeus, e dividiram o mapa da África como se fosse algo mais natural possível. Tá? Então, essa teoria, e daí, isso tudo passa a ser justificado por uma ajuda humanitária, por uma visão humanitária. Nós estamos levando desenvolvimento para esse povo também. Mas como justificar isso? Aí daí que surgem essas teorias pseudocientíficas. Tá? Por exemplo, do darwinismo social. Darwinismo social. Que a gente, inclusive, estava falando desse domingo numa conversa entre a gente. Isso. Do darwinismo social, que é basicamente isso. Lógico, o professor de biologia vai saber explicar muito melhor do que a ideia da segregação natural, né? Até mesmo esse nome raça. Até esse termo raça, que é um termo utilizado na geografia e é um termo, utilizado por grupos como a Ku Klux Klan, que a gente vai falar isso mais na frente, tá? Que teve o seu ponto máximo dessa ignorância, por assim dizer, agora aqui no Brasil, na frente do Supremo Tribunal Federal, com tochas na mão, simbolizando a volta desse chamado neonazismo, desses grupos nazifascistas aqui no Brasil, logo aqui no Brasil, né? Pois é. E é algo que eu particularmente, abrindo parênteses para isso que você falou aí, é algo que eu nunca pensei em ver na minha vida. No Brasil, isso, na minha cabeça, isso nunca iria acontecer. Porque no dia que acontecesse, a população ia se revoltar, ia para a rua, ia acabar com isso. E a gente viu acontecendo e nada aconteceu. É algo extremamente alarmante e causa, pelo menos eu, fico assustado e fico com medo para onde a gente está indo. Então, falando daquela questão do darwinismo social, a ideia de, olha, eu sou melhor, eu sou superior, eu já estou adaptado a este mundo industrial, capitalista, então eu tenho uma civilização para passar para vocês. Duas escolhas, ou você aceita ou não. Quem não aceita, esses caras se transformaram em escravos. Uma coisa que não se fala nesse contexto, um cara chamado Leopoldo II, rei da Bélgica, foi uma das piores, desculpa a palavra, mas uma das piores desgraças que já pisou nessa terra. Mas pouco se conhece desse cara, por quê? Porque seus crimes foram contra africanos.
Mas ele está ali, ó, em pé de igualdade com Hitler. Não estou falando em número de mortes. Ali com Hitler, tá? Com Stalin, com Mao Tse Tung, era um cara terrível. Só para você ter uma ideia, ele punia filhos, crianças, 4, 5, 6 anos, matava, porque o pai não conseguiu colher a cota pedida pelos soldados deles. Então ele punia os filhos, cortando braço, cortando mão, aqui, perna. Tem fotos na internet, procura aí no Google, o Congo belga. Então isso aí começa a ser justificado cientificamente. Como darwinismo social, né? Que nada mais é do que uma escrotidão, tá? Uma coisa muito humana, tipicamente humana, para justificar esses absurdos que eram feitos. Para piorar a situação, existiu também uma teoria chamada de determinismo social. Que é basicamente, em resumo, né, para a gente não ir prolongar, determinismo social é a ideia de que as raças, ainda aquela ideia de raça dividida, as raças são determinadas, seu comportamento, de acordo com onde ela vive, de que raça ela é, tá? Ou seja, traduzindo, o negro era muito mais propenso a ser um marginal, a violência, simplesmente por ter nascido negro. E isso nascia na cabeça desses caras, isso era um fator biológico, nascia com eles, não tinha o que se fazer. Mas, curiosamente, você percebe que sempre ser branco não tinha problema algum. Tá? Aí você diz, mas isso aconteceu lá na Europa. O que é que o Brasil tem a ver com isso? O Brasil tem a ver com isso porque isso estava acontecendo no período abolicionista aqui no Brasil, no final do Império. Que, inclusive, é bom destacar, o Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravidão. Repetindo, para a gente não esquecer. Pessoal, o Brasil, ele foi o último país do planeta Terra a abolir a escravidão. Só para pontuar. Pois é. Então, nesse processo abolicionista aí, existiam, logicamente, grupos de intelectuais, homens brancos. A gente não está aqui dizendo que é branco, é racista, não é isso. Homens brancos, jornalistas, advogados, médicos, que queriam, de fato, por motivos humanitários, essa abolição, mas também existiam pessoas que queriam a abolição por um motivo racista. Tu acredita nisso? Existiam abolicionistas de caráter racista. Qual é o caráter racista? Vamos embranquecer o Brasil. Havia um pensamento de uma política de embranquecimento, diz, olha, a gente libera os negros, enche o Brasil de europeu, é o período que o Brasil recebe muito imigrante, tá? Você vê o sul do Brasil, é majoritariamente o quê? Branco. Tá? Holandês. Tem lugares no sul do Brasil. Holandês, italiano, ingleses, alemães, principalmente, não é? Franceses. O povo alemão veio tanto para cá, porque eles também estavam ali em conflito, questão da independência deles, da unificação. Muitos alemães vieram para cá. Então, o povo alemão veio para cá, o governo brasileiro estava dando terra. Isso entra uma questão que não é no nosso caso aqui, mas entra uma questão que muitos indígenas, muitos povos nativos do Sul, simplesmente desapareceram nesse contexto. Completamente dizimados. Existia um grupo que trabalhava para o governo com esses caras, que eram chamados de bugreiros, que ia atrás dos bugres, né, que são os índios, e simplesmente para abrir espaço para que os imigrantes tivessem terra para trabalhar, plantar, viver, expulsava esses caras. Logicamente, os indígenas não iam sair. Existia um conflito e os indígenas eram dizimados. Então, o que acontece? Só para ter uma ideia, tem lugares no Brasil, 2020, tá? Dia 8 de julho de 2020, tem lugares no Brasil, principalmente no Sul, onde o português é uma língua como se fosse secundária. Os caras falam alemão. Então, isso é uma influência muito grande. E existiam pessoas que diziam, olha, nós vamos, basicamente, queremos embranquecer o Brasil.
Inclusive, traz... a corte portuguesa usava o pó de arroz. Olha só como o pó de arroz no rosto daqueles que eram alforriados, ou daqueles que tinham uma certa ascensão por causa da sua carta de alforria. E o pó de arroz, essa expressão que foi usada em alguns times de futebol do Rio de Janeiro, principalmente o Vasco da Gama, o Flamengo. Muita gente não sabe que o Fluminense, que esses três times, eles eram apelidados de o pó de arroz, porque os atletas pretos, eles eram praticamente obrigados a usar esse tipo de máscara ou de maquiagem para não parecer tão pretos assim. Inclusive, eu até marquei aqui o Vasco da Gama, que entra em conflito direto com a então confederação que organizava o Campeonato Carioca, porque queriam excluir o time porque ele tinha negros, mestiços. Tá? Então, esse futebol, que é um esporte tão popular, hoje nem tanto, né? Hoje está muito elitista, as novas arenas, preço de ingresso aí a 250, 300 reais, mas o futebol sempre foi algo muito popular. A gente viu os jogos no Maracanã com 100 mil pessoas, ingresso na geral de R$1, R$2, ali no final da década de 90. Neste período, negro não poderia praticar o esporte. Não era considerado humano, professor. Quanto mais jogar... Vamos começar por aí, né? Não era considerado humano. Aqui no Brasil, né? Tinha o mesmo valor que um cavalo. Nós éramos chamados de... menos, né? Ou menos. Nós éramos chamados de peça. Éramos chamados de peça. Muitas vezes menos. A expressão de cavalo dado não se olha os dentes não era por cavalo. Era por escravo africano. Muita gente não sabe disso. As expressões cavalo dado não se abre a boca, a expressão criado mudo, mucama, ama de leite, né? Já fazendo uma propaganda aqui, eu tenho um vídeo lá no meu canal, Historializando com John, que fala sobre expressões e frases de origem racista. Racista. Né? Doméstica. Doméstica. É uma expressão que tem origem racista. Tá? Então, agora, por que os caras queriam embranquecer o Brasil? Eles diziam o seguinte, olha, trazendo muito europeu para cá, para trabalhar, primeiro, tira emprego do negro. Olha aqui, Herbert, já está começando a chegar as perguntas. Ó. O JM Gregol está dizendo, Gregol, não sei se é essa a pronúncia, eu li uma teoria que, inicialmente, as relações interraciais teriam o objetivo de embranquecer a sociedade. Isso é real? É a pergunta da JM Gregor. Pronto. Eu acho que ela está olhando aqui no meu computador, que era o que eu ia falar agora. Essa teoria diz o seguinte, olha, a raça branca, por ser geneticamente superior, essa miscigenação, isso eles diziam, né? Essa miscigenação iria com o tempo embranquecendo a população. Segundo ponto, os negros no Brasil, eles não eram organizados como os negros norte-americanos. Basicamente, você vê a cultura negra norte-americana é uma cultura bem mais forte do que a nossa. Inclusive em questão de casamentos. Lá eles levam muito a sério a questão de casamentos menos interraciais do que aqui, vamos dizer assim. Tá? Então, eles diziam o seguinte, olha, aqui essa classe social tem mais doença, é mais desorganizada, tem uma baixa natalidade. Além disso, tem um gene mais fraco. Em dentro de 100 anos, mais ou menos, a população brasileira vai ser majoritariamente branca. Deu errado. E muito errado, né? Então, o que acontece? Basicamente, essas teorias explicam de onde nós tiramos ainda no Brasil, voltando àquela história lá do início, o Brasil é um país ainda tão racista. Tá? Vem além de todo o contexto social, racial da escravidão, vem de teorias pseudocientíficas que, querendo ou não, vocês olha, isso é uma teoria científica, isso aqui legitima um discurso. Tá? A não ser que seja cloroquina, que não tem prova nenhuma e também não legitima nada, mas a galera acredita. Mas no geral,
dizer que é uma teoria científica legitima qualquer discurso. E esse discurso brasileiro racial foi extremamente difundido por causa dessas teorias raciais. Tá? Então, pós-abolição ali, a vida do negro melhorou no Brasil? Não. Não. Lógico que não. Agora, não tinha uma lei que proibia, por exemplo, que negros trabalhassem. Mas eles preferiam imigrantes europeus. Então, muitos imigrantes tomam as vagas nas fazendas, tomam as vagas nas primeiras fábricas que estão surgindo no início do século XX. Tá? Então, o que é que os negros vão fazer? Vão viver do que sabe fazer e aos poucos alguns vão virar sapateiros, isso informais, trabalhando para si mesmo, tá? Costureiros, outros não vão ter com o que trabalhar, vão passar muito tempo desempregado. Aí tu acha que a galera, vamos dizer assim, se contentou com isso? Não. O Brasil cria leis que, ao invés de inserir a população negra, essa população ex-escrava, na sociedade, na verdade, marginaliza cada vez mais. Criminaliza, por exemplo, a lei da vadiagem. O que era a lei da vadiagem? Foi uma lei criada basicamente para dizer o seguinte: olha, pessoas que estão vadiando, ou seja, sem emprego, vão começar a ser presas, vão ser presas. Só que daí fica a questão: eu quero trabalhar. Só que ninguém me dá emprego. Prefere que um alemão trabalhe, um italiano. Chega ali, no início do século XX, uma leva de japoneses, a imigração japonesa começa a chegar também. Tá? Então, essa população negra, ela vai sendo escanteada. A lei anticapoeiragem. Eu ia falar agora mesmo sobre isso. A capoeira passa a ser crime. Crime, exatamente. Passa a ser crime. Ou seja, além disso ser de uma escrotidão absurda, isso era de um preconceito, de um racismo cultural gigante. Tá? Porque isso incluía também, apesar do Brasil, presta atenção, apesar do Brasil ser um país laico desde a Constituição de 1891. Lá, tá lá, assim, laico. Na verdade, ainda há, mas imagina lá, final do século XIX, início do XX, uma perseguição absurda aos terreiros, às religiões de matrizes africanas. Umbanda, Quimbanda, Quindomblé, todas elas. Exatamente. Eram grupos que não tinham uma paz suficiente para exercer sua religiosidade em um país que se dizia republicano, federalista e laico. Então, a população negra, na verdade, quando acontece a abolição, a gente imagina que, agora, parabéns, Isabel, parabéns, assinou aí, estamos livres. Mas, na verdade, não houve um trabalho social, deveria haver, para inserir esse escravo na sociedade. Não houve nenhum período de transição e muito menos um período de preparação para que toda essa população preta pudesse ter acesso. E aí, já estou dizendo que já completou a meia hora, para a gente já começar, as perguntas já estão fervilhando aqui. Beleza. Você conclui e a gente vai para as perguntas. Mas, antes de você concluir esse pensamento do século XIX, para a gente entender o que é século XX hoje, a gente não teve essa preparação, não houve essa adequação do lugar dessa população no Brasil, do século XIX para cá, do processo de abolição para cá. E o que a gente vê hoje é reflexo de toda essa negligência, dessa omissão dos poderes públicos, principalmente, do homem público, a respeito de toda essa comunidade, de toda essa força intelectual, de toda essa força cultural, de toda essa força de trabalho, capaz, saudável, inteligente, com saúde. E aí é dessa época, e é bom que a gente deixe claro para os meninos e as meninas que estão assistindo a gente, o discurso da meritocracia que eu particularmente odeio.
Detesto essa palavra, porque não existe, Herbert, no planeta e principalmente no Brasil, meritocracia. Isso é um discurso de um capitalismo, que a gente vai terminar falando sobre ele também, que é um sistema econômico que já está falido e com essa pandemia está escancarado nos nossos olhos que está falido. Eu não estou dizendo que o socialismo é a solução para todos os males e todos os problemas. Ele também tem seus defeitos e também tem os seus pontos extremamente negativos, porque, infelizmente, ele está praticamente 99% dele associado à ditadura. Então, como é que você fala num regime social onde você tem uma perpetuação de poder? É complexo. Queimaram o conceito de socialismo, na verdade. Pois é, inteiro, entendeu? Queimaram. Então assim... Pode falar. Pode concluir. Só para concluir. Eu mudaria, na verdade, uma ideia que tu falou, um termo que tu falou, que é que não houve um descaso. Na verdade, não houve um descaso, houve um projeto político. Concordo. Na verdade, foi intenção deles. Era intencional, sempre, né? Era intencional excluir a população negra, a população pobre, as mulheres, inclusive. Agora, imagina no início do século XX, ser mulher negra era muito pior. Tá? Como também não é descaso a educação brasileira, é um projeto político. É um projeto. Falando aí, como você falou, do capitalismo, para o capitalismo sobreviver, ele precisa ter mão de obra. E principalmente mão de obra não qualificada, para ter uma mão de obra barata. Então, o que acontece? Basicamente, esse processo pós-abolição, por isso que o movimento negro não considera o 13 de maio um dia importante. Porque, na verdade, o que foi a Lei Áurea, pessoal? A Lei Áurea é uma lei que se resume em metade de uma folha. Uma lei fria que diz, a partir de agora, ela acabou. Tá? Então, é basicamente isso. E diz, olha, queriam tanto, te vira. Estão livres. Aí entra a questão dessa população negra agora ser segregada, além racialmente, culturalmente, espacialmente. Se tem algum professor de geografia aí, ele pode estar entendendo que a gente vai falar melhor. Espacialmente, que é, olha, vamos embelezar no período da Belle Époque, o Époque, né? A influência francesa, da cultura francesa no Brasil, ali também, nesse século XX. Vamos embelezar nossas cidades. Mas como? Tirando o que é feio, a população negra e pobre joga para longe, para as periferias, joga para os morros. Acaba com esses cortiços no meio da cidade. Então foi uma luta, e é uma luta ainda gigantesca, que a gente vê hoje um negacionismo, como aquele cara, aquele Sérgio da Fundação Palmares, vim dizer abertamente que a escravidão foi algo benéfico para o povo negro. Como assim, cara? E detalhe, absurdo o cara dizer um negócio desse. E detalhe, um preto falando de pretos, ou melhor, falando mal de pretos, se comportando como um verdadeiro capitão do mato, né? Exatamente. Então, é uma questão, essas questões explicam muito bem porque o Brasil, não, lógico, não se resume a isso, é um tema gigantesco que numa live de 1 hora não vai ser resumido. Mas é um conceito que explica muito bem como nossa sociedade, e logicamente, quem tinha acesso a essas visões pseudocientíficas? A elite brasileira. A elite brasileira, que na época era majoritariamente, como hoje é, branca. Tá? Então nós temos, a partir de então, uma ideia de segregação cultural, espacial, social, e que o negro ele vai lutar, como você disse, tá? Da questão da meritocracia. O branco ele vai estar 1000 quilômetros à frente do negro numa disputa social. Depois de 100 anos da abolição, ali em 1989, o número de negros em locais de alta sociedade, altos cargos, era muito inferior ao número de brancos, 100 anos depois. O que explica a questão das cotas, mas daí já é um tema
para que dá uma live inteira só falando, só falando sobre isso. Belezinha? Então, em resumo é isso, pessoal. Essas teorias, tá, pseudocientíficas, essas teorias racistas, escrotas, elas explicam parcialmente porque nossa sociedade, apesar de ser uma sociedade majoritariamente negra, parda, mestiça, mulata em geral, ela é tão preconceituosa e racista. Inclusive, como foi falado, negros, pretos, pardos sendo racistas e negando que exista racismo. Isso é mais imoral ainda. Belezinha? Vamos lá. Gilvanesse Sabino 13 pergunta: professor, quais épocas que as leis de inclusão e de aumento de taxa de escolaridade preta, tá? Como é? Repetir. Professor, quais épocas em que as leis de inclusão e de taxa de escolaridade preta, elas aparecem, né? Elas surgem. Essa é a pergunta dela. Basicamente, a Giovana, acho que basicamente, Giovana, não existia no pós-abolição uma lei que proibisse um negro de estudar. Não existia. Tá? Mas a maioria das escolas eram, na verdade, escolas privadas. Então a população negra não estudava. Ponto. Tá? Então, só a partir ali da década de 20, 30, principalmente com Vargas no poder, é que vai haver um aumento da população mais pobre, em geral, não sou negro, nas escolas. Participação feminina na política, tá? E, logicamente, isso vai crescendo gradualmente através das décadas, até chegarmos ali no final da década de 90, início da década de 2000, já século XXI, onde temos você pode falar o que for de corrupção, de PT, de Lula, mas é neste período em que pessoas que nunca tinham sido olhadas, de fato, na sociedade, passam a ser olhadas. Por exemplo, houve uma pesquisa que viu que no ano passado, pela primeira vez, acho que foi 18 ou 19, não estou muito lembrado, pela primeira vez, o número de negros nas universidades superou o número de brancos. Sim. Tá? Então, isso quando? Acho que foi 2018. 2018. Isso em 2018. Tá? E a abolição aconteceu quando? 1888. Mais de um século depois. Tá? Então, foi uma luta gigantesca para que essas taxas acontecessem, subissem, né, na verdade, mas gradualmente ela foi acontecendo. Lógico, inicialmente muito insípida, coisa que não se dava para perceber, até porque não tinha pesquisa que ligasse para se a população negra estava estudando, trabalhando ou não. Isso é uma coisa bem, bem recente, tá? Mas, principalmente, houve um boom gigantesco ali no final da década de 90, início da década de 2000. Um mais acentuado, na verdade, né? Já vinha existindo, mas mais acentuado neste período aí. Leandro R.A.I.V. pergunta: professor John, comente sobre esse ocorrido recente. A produtora de cinema Luciana Tomasi foi acusada de racismo durante um debate promovido pela Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos do Rio Grande do Sul, a PTCRS, dizendo o seguinte, o relato dela, abre aspas: não adianta a gente tentar fazer um filme de senzala, entende? Eu, inclusive, tenho sangue francês. Cada um faz filme sobre sua história. Olha aí o relato dessa cidadã, né? Cidadã não, engenheira, né? Engenheira civil. Isso, se é que vocês me entendem, né? Eu não vi essa história aí, tá? Mas é o seguinte,
A questão aqui, se eu entendi, questionaram a ela porque ela não faz um filme sobre senzala, sobre a cultura negra, sobre, enfim. Foi isso mesmo? Sim, pelo comentário dele aqui, o que ela deu a entender foi isso, né? Que durante esse debate que aconteceu nessa Associação de Profissionais de Cinema, que não adiantaria tentar fazer um filme de senzala, né? Não Aí adiantaria, tem que ver o contexto, o que ela falou né? antes, o que falou depois, Pois qual foi a é. pergunta. Aí tá, Mas tá muito. eu vou te dizer, vou me atrever a entrar nessa área, até porque, né, a pigmentação me permite, né? A ousadia permite. Não sei se você já acompanhou uma série no Netflix chamada Coisa Mais Linda. A série Coisa Mais Linda, ela trata dois temas. Primeiro tema, o comportamento e a sociedade em relação às mulheres do final da década de 50 para a década de 60 no Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o pano de fundo da série Coisa Mais Linda não é o feminismo, não é a emancipação, o empoderamento feminino, e sim o racismo, para minha surpresa. É o tema principal, é o pano de fundo da história, porque as cenas sobre racismo dentro da série Coisa Mais Linda, da Netflix, eles são muito contundentes, ao ponto de a personagem que é sócia da Malu, não sei se você assistiu essa série, já ouviu falar dela, ela é proibida de entrar no elevador porque os condôminos, isso não é coisa para essa gentezinha aí. Então ela teria que subir até o nono andar para deixar as compras da patroa, porque ela não poderia entrar no elevador, porque iria infectar o elevador. E o que as pessoas iam pensar dela? Porque eu estou falando de uma cena, tá? Mas ela está recheada de episódios como esse, tá? Um outro tema para a gente pensar, para a gente refletir. Meritocracia é uma falácia, é uma mentira, um engodo, é uma coisa que não existe, mas isso foi implantado na cabeça do jovem, por exemplo, que agora muitos estão na frente do computador, aqui na frente do celular, por um Enem que finalmente foi definida a data, né? Vai ser em Que janeiro é agora. janeiro e fevereiro de 2021, e que a maioria desses jovens que estão na frente de um celular de um computador, eles não são do ensino público. E a maioria que está fora, que não tem acesso à rede de computadores, a celular de qualidade e a internet de qualidade, eles são o quê? Pretos, favelados, de comunidade, de regiões periféricas, de estados pobres, como o nosso, né, o estado da Paraíba, e são tratados como minorias. Então, para os governos internacionais, pobre é minoria, preto é minoria, homossexual é minoria, mulheres são minoria, onde a gente sabe que no planeta existem muito mais mulheres do que homens, mas tudo isso é tratado como minoria, Herbert. Como é que você explica esse discurso? Discurso de minoria. A questão aí, Kleber, a elite utiliza, vamos dizer assim, o conceito de minoria como bem lhe interessa. Tá? Primeiro, quando esses grupos são chamados de minoria e lutam por um direito que ainda não tem, eles dizem, não, somos todos iguais. Quando esses grupos, por exemplo, numa votação dessa, pública, onde, logicamente, quem votou, a maioria, eram pessoas que tinham acesso à internet, celulares, pessoas que tinham uma condição. Aí esses grupos são considerados minorias no sentido de serem menores, então a escolha deles não vale a pena. Vamos para o que a maioria assume. Então, esse conceito de minoria, eles são cínicos o suficiente para jogar de acordo com as regras do jogo que eles mesmos criam. Quando é conveniente, eles tratam como minoria. Quando não, eles dizem que nós somos todos iguais. E isso é um problema absurdo
que no Brasil sempre teve uma ideia, é uma ideia de um cara chamado Arthur Ramos, tá? Indicação de livro aí, ó. Esse aqui, ó. Sobre o autoritarismo brasileiro, da historiadora Lília Morim Schwartz. Livraço, tá? Só para vocês terem uma ideia, os temas que ela trata no livro, só temas fracos. Escravidão e racismo, mandonismo, patrimonialismo, corrupção, desigualdade social, violência, raça e gênero, intolerância. É uma porrada para cima de outra desse livro. Então, no Brasil sempre existiu um conceito chamado de democracia racial. Tá? Cunhado por um cara chamado Arthur Ramos e expandido, na verdade não foi ele que criou, isso é um erro que a galera diz, expandido por um cara chamado Gilberto Freire, que quase no seu livro Casa Grande Sem Sala, tá? Também está aqui, eu peguei para deixar pronto aqui, desse tempo para falar dele. Ele quase diz que a escravidão foi uma coisa branda. Na verdade, ele quase diz não, ele quer dizer isso. Que a escravidão foi uma coisa branda, que na verdade a relação entre branco, negros e índios foi um negócio orgânico, tá? Quase que harmonioso. Então essa ideia da democracia racial é um negócio extremamente prejudicial. Inclusive Florestan Fernandes, sociólogo, diz que há um mito da democracia racial. Tá? Isso é ruim por quê? Porque cria uma espécie de brasileiro que tem preconceito ao preconceito. O que é isso? Aí você diz, tá, mas ter preconceito ao preconceito parece ser algo bom. Mas na verdade não. Quando eu tenho preconceito ao preconceito, vamos dizer assim, nesse sentido que ele fala, ele está falando que você não vai ligar para aquilo. Uhum. E quando você chega ao ponto de não ligar, alguns chegam ao ponto de negar que exista, por causa dessa ideia de democracia racial. Nossa, somos todos iguais. Não tem raça melhor do que a outra, não tem etnia melhor do que a outra. Somos todos meritocracia. Então, basta que todo mundo tenha as mesmas condições de direito e de fato, e aí você vai chegar. Olha aí o exemplo de Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas, Herbert, só existe um Joaquim Barbosa. Quantos hoje na Corte do Supremo... Uma população majoritariamente branca ou negra. Negra. Como é que existe... Cadê hoje a representatividade? Vamos falar de representatividade, já que a gente está com 12 minutos já. Passa muito rápido. Me choca ainda, Herbert, a gente vê o preconceito que as pessoas têm em relação a posições de destaque dos pretos na sociedade brasileira. Exemplo, vamos falar de Maria Júlia Coutinho, Maju. Toda a pressão que ela sofreu por parte da sociedade, dos homens de bem, das mulheres de bem, dos cidadãos, ou melhor dizendo, engenheiro civil formado, né? Dizendo que ela não sabe falar, que ela não tem pronúncia errada, mas não é isso, Herbert, é porque ela é negra. É racismo. É porque ela não tem o cabelo liso. Por que ela não mexe naquele cabelo? Entende? Por que ela usa aquelas cores tão aberrantes, tão fortes? Mas ela é negra. Ao ponto de chegar uma criança com as mesmas feições, com o mesmo estilo de cabelo, e de olhar para a tela da TV e dizer para a mãe, olha ali, mamãe, a Maju, ela tem um cabelo igual ao meu. E alguém pegou esse vídeo... Isso, alguém pegou esse vídeo e a Maju, quando viu esse vídeo dentro da TV Globo, ela chorou muito. E a mãe e a criança não entenderam, mas eu agora entendi o que eu estou fazendo aqui na Rede Globo. Isso se chama representatividade, sororidade, né, que é um tema recente, né, publicizado. Então a menina se reconheceu, né? A gente vê bonecas como a Barbie, né, que é a representação do suprassumo do capitalismo, da estética, da magreza. Porque se a gente for falar, Herbert, de racismo, também existe gordofobia, o corpo gordo é um corpo doente, é um corpo feio, cheio de mazela, deve ser desprezado, não tem valor, é um pessoal que é lento, tem que ser engraçado, cômico para poder ser aceito. Então tem uma teia de preconceitos, e se esse negro, se esse preto, ele for gordo,
e for homossexual, né, ele já tem 3 pontos a menos, né, como o professor E Hugo nasceu falou no ontem. Nordeste? Nasceu no Nordeste E ainda? tem sotaque arrastado, meu filho, aí já viu, entendeu? É muito Ai, já complicado, era. sabe? Outra coisa, a representatividade que a Maju tem, que o Heraldo Pereira, que foi o primeiro preto a assumir a bancada do Jornal Nacional, e assim, eu fico chocado porque é ele, Herbert, e continua só tendo ele. Que bom que tem o Heraldo Pereira, mas só tem ele, não tem Pois é. outro, só tem ele e Maria Júlia Coutinho, entendeu? A gente não tem, esses meninos não têm a ideia da representatividade que esses 2 personagens do jornalismo brasileiro eles têm para toda uma população brasileira Que nunca se viu majoritariamente lá. preta que nunca se viu representada lá, onde a maioria dos personagens de novela, de série, de TVs mundiais, em especial da Rede Globo, da Rede Record, que são as detentoras da programação de massa da população, do SBT, representavam o negro como empregada doméstica, motorista de carro, da Isso. madame, o jardineiro, Ladrão. o ladrão, Ladrão. o sequestrador, o estuprador, o capitão do mato, entende? E você vê a representatividade desses dois jornalistas extremamente competentes, extremamente capazes, mas ainda é pouco, entendeu? Eu estava comentando com o Hugo ontem. Eu trabalhei numa grande rede de escolas aqui na Paraíba, e por que não dizer no Brasil, onde tinham 2 professores negros na época áurea dessa escola. Infelizmente, hoje não é tão. Tinham 2, professor Tranquilino, professor de física, que abriu os caminhos, só tinha ele, e eu. Quando eu cheguei, ele até se emocionou e disse, finalmente vai ter mais um aqui, porque eu estou sozinho, eu estou cansado de carregar esse fardo de ser perfeito, de ser melhor que os outros, de ser mais competente. Ufa, eu estou ter mais um aqui para dividir comigo. Então, assim, há fora o discurso de ódio, entendeu? Aquelas piadas de que negro sentado é um toco, correndo é ladrão, negro só sobe na vida quando o bujão da favela explode e ele vai embora. Então, o pé rapado, o sem eira nem Negro só faz beira, merda. Dá trabalho de né? preto. Quando não caga na entrada, caga na saída, entende? E isso ainda está muito arregado, ao ponto de a gente ver nos Estados Unidos a morte do George Floyd e esse movimento antirracista, tá? Isso. Que o professor Tom Oliveira, professor de Educação Física, estava discutindo na live dele ontem a respeito desse modismo de ser antirracista. Professor Herbert, chegando nos minutos finais, o racismo no Brasil ele é velado? Não. Não. Não é. Houve a ideia de o racismo no Brasil ele é velado. Não é, não é. O que não existia antes era uma percepção maior de grande parte da população do que é racismo e do que não. Porque muita gente via algumas coisas como brincadeira. Mas quando eu digo para tu, teu cabelo é de bucha. Tu tem um beiço de jumento. Já são expressões que utilizam com De o negro. lombada, de lapada, né? É, Tição, é, azulão. então, mas é brincadeira. Então, o que acontecia é que essa sociedade racista, ela via isso como brincadeira. Aí muita gente que defende isso, tá muito politicamente correto, tá muito mimimi. Mimimi. Olha os trapalhões na época que Didi chamava Mussum de macaco e ele não fazia nada. Então quer dizer que isso deve ser levado em consideração como exemplo. Então, o racismo não existe se o negro não ligar. É isso. Até nisso eles colocam a culpa em cima do negro. Sim. Só existe racismo porque vocês ligam. Se não ligar, é só brincadeira. Então, não existe um racismo velado. E isso fica muito, muito... Só para a gente... Está quase acabando aí. Para a gente concluir, na questão, como tu falou, de representatividade, coisa boa, é muito
pouco. Em compensação, vamos falar um pouquinho de violência. A quantidade de negros que morrem no Brasil é gigantesca. Tá? Só para ter uma ideia, no mesmo livro aqui, ó, sobre o autoritarismo brasileiro, fala que o número de jovens negros que morrem no Brasil equivale ao número de guerras civis, como da Síria, da Líbia. Morre, em média, no Brasil, cerca de 25 mil homicídios. Quase 60%, 70% desses homicídios são de jovens negros. Ah, mas lógico que vai morrer mais jovem negro. Tem mais negro na sociedade, já vi esse discurso. Então vai morrer mais. Mas tem mais negro na sociedade, mas eu nunca vi um presidente negro. Exceto no comentário aqui de Leandro RALV, dos 45 presidentes estadunidenses, somente Barack Hussein Obama, aprendi o nome dele, faço questão de dizer o nome completo dele, né, porque ele tem origem também árabe, é importante que se diga. Dos 45 presidentes estadunidenses, somente Barack Hussein Obama era negro. Entre 231 anos de presidência do regime presidencialista nos Estados Unidos. Somente um negro na presidência. Só um dado aqui para a gente acabar. Olha, só em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. 30 mil eram jovens. E desses, 77% eram negros. Mas daí a justificativa não morre mais negro porque tem mais negro. Mas cadê esse mesmo número de negros nos altos cargos da República Brasileira? Nos altos cargos, nos altos escalões, por exemplo, da TV, como você falou. A gente não encontra. Então o problema não está, basicamente, dizendo, olha, quer dizer que o negro tem menos inteligência? Não. O problema não está aí. O problema está na origem. O que é que faz que a população negra, por quê? A gente tem que pensar nisso. Por que a população negra ainda está tão distante destes altos cargos? Problema estrutural. Esse é o problema. A gente tem que pensar no início. Será que aquele jovem negro que já está numa bolha, vamos dizer assim, pobre, já está numa bolha de desgraça da vida dele, às vezes não tem pai, às vezes vive nas grandes periferias. Eu sou um jovem negro de periferia e posso dizer que dos meus amigos da infância, eu também sou, que jogava comigo bola, eu acho que eu sou um dos 3 ou 4 que ainda está vivo. Eu sou o único. A maioria morreu. Da minha galera... As pessoas jogavam comigo assim na praça. Tá todo mundo fora, só sobrou eu. Agora, por quê? A questão é por quê? Porque eu sou melhor e decidi, sei lá, seguir outro caminho e eles não, foi escolha deles? Não. Eu sou exceção. Eu não posso dizer que isso aconteceu comigo porque foi escolha minha. Não, eu sou exceção. E não se faz uma contagem pela exceção. Se faz pela regra. E a regra é, a maioria dos meus amigos já morreram, entraram para o mundo do crime. A maioria já era uma vida totalmente estruturada, não tinha pai, a mãe, enfim, N motivos. Agora, por que a população negra está ainda sofrendo tudo isso? Essa é a questão. O problema é estrutural, que ainda não melhorou. E aqui, no comentário de Almeida Giovana, ela fala exatamente isso. Todos os dias, nossos jovens e crianças negras são assassinados no Brasil e a sociedade não se comove. A morte do preto pobre é naturalizada. Vai cair a live aqui, porque infelizmente a ferramenta é assim, mas a gente volta para fazer considerações finais e agradecimentos, tá ok? Pode ser?